Obrigado. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Tem algumas pessoas que o Geraldo já me informou que estão telefonando, que estão atrasadas. Mas aí a gente vai começando, porque algumas de vocês já têm horário, têm compromisso, então nós vamos começando. Então, para quem não me conhece, eu sou a Adriana Felipelli, fico muito feliz de vocês estarem aqui. Esse é um projeto que a gente idealizou já faz algum tempo e hoje estamos materializando, concretizando, né? Nós somos cofundadores do capítulo de capítulo de capitalismo consciente, é quase aquelas pegadinhas, né? E aí, assim, essa é uma ideia de que um dos pilares que o Thomas vai falar, um dos pilares do capitalismo consciente é a liderança. E que é uma das questões muito importantes para os recursos humanos trabalhar, né? Então, a ideia é que o recurso humano seja um fomentador desse desenvolvimento, através da influência que os recursos humanos têm. Então, acho que você vai falar mais conceitualmente, eu não vou entrar nesse aspecto, mas para nós é muito importante ser multiplicador de expansão de consciência, e principalmente no momento de país em que nós estamos vivendo. E que todas vocês e todos vocês, né, são uma porta muito, muito importante dentro das organizações para a mudança de mentalidade e para que a gente aumente a consciência das pessoas dentro das organizações. Eu não escolhi este lugar aleatoriamente, né? Esse lugar é de um grande amigo meu, do Geraldo. Prazer. Ele é dono aqui da Amazônia, ao mesmo tempo também está dando a honra de ser chefe hoje para nós. Aqui é uma loja, não posso dizer... Me ajuda aí, Geraldo. É um conceito sustentável, então tem a ver também com o que a gente acredita de ser um lugar que está trabalhando com móveis e com madeira, né, que é uma coisa muito questionável, de uma forma sustentável. Se apresenta. Primeiro é um prazer receber essa figura aqui, todos vocês. Né, de chefe, não sou lá essas coisas, mas procuramos fazer sempre o melhor. E fiquei muito feliz dela ter escolhido esse lugar, por acreditar também e conhecer, né, a Amazônia. Essa empresa é uma empresa familiar, ela é desde 94. E assim, em 94 ninguém se preocupava com o meio ambiente, ou sustentabilidade, ou ecologicamente correto, uma palavra que hoje não usa mais, mas começou na década de 80. Né? E meu pai marceneiro, né, vem dos avós marceneiros, trabalhava com madeira, e buscamos uma matéria-prima alternativa desde a década de 80. Então, esses móveis que vocês estão sentados, cipó é um produto natural, não tem uma queima de combustível para tirar, e é feita uma poda na água. Então, depois que começamos a fazer esse ciclo do móvel, aí entrou a madeira, toda a madeira que nós usamos é uma madeira de demolição, então é uma reciclagem do produto, né? E isso tem tudo a ver com o projeto que ela quis apresentar, ela apresentou para mim, está apresentando para vocês agora, e eu fiquei muito feliz. Quero que vocês sejam muito bem-vindos sempre nessa casa, né? Espero que gostem da comida. E aproveite aí a nossa anfitriã aqui, Adriana. Obrigada. Obrigado a você. E agora com vocês o Thomas, que é um empreendedor, sempre foi consciente. Ele já montou empresa, inclusive, de rastreamento de alimentos, coisas que a gente nem pensava. E ele já montou há muitos anos atrás. Então, acho que ele vai contar nada melhor do que ele para falar dele mesmo. Mas uma pessoa que eu admiro profundamente, uma pessoa visionária, um empreendedor, uma pessoa bonita por dentro e por fora. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, bom dia. Obrigado a Adriana por convidar, para fazer esse convite. A Adriana falou, eu sou um dos cofundadores aqui do Movimento Capitalismo Consciente no Brasil e também cofundador de uma empresa que chama Resolve Já, onde a gente faz a mediação e arbitragem online, resolver conflito na era millennial, né? Todo mundo fala isso, como é que a nova geração começa a se relacionar, tratar, resolver. E também coautor desse livro, Fundamentos do Capitalismo Consciente. É tentar trazer um pouco mais de prática para como implementar essas coisas nos negócios.
A ideia de fazer aqui acho que é muito propicial, porque a gente começar a sentir novos níveis de consciência, né? Eu gosto de começar com uma imagem. Quando a gente olha o capitalismo, a evolução do capitalismo, até mais ou menos 1500, a gente vivia numa mesma coisa, né? Era um PIB per capita baixinho, lá de $500, uma pobreza absoluta de 95%, e só depois ali de 1500, 1700, mais ou menos, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, que mudou. A população cresceu bastante, o PIB per capita aumentou muito, e quando a gente olha essa diferença, isso tudo aconteceu por causa do capitalismo especificamente, né? E aí a gente pensa, por quê? A Revolução Industrial ajudou a alavancar recursos. O capitalismo foi que permitiu que as pessoas se juntassem, talentos, e a gente está com RH, a gente mais do que nunca a gente entende o talento. Quando você põe talentos corretos juntos, para atender uma necessidade, seja da empresa ou da sociedade, a gente potencializa aquele talento. Isso nada mais é que a criação da pessoa jurídica. Antes eram reis, feudos, que eram donos de tudo. A hora que as pessoas começaram a se juntar, elas começaram a potencializar um talento e gerar riqueza excedente. Então, nesse período, o que aconteceu? A gente saiu de 1 bilhão de habitantes para mais de 7, a gente saiu de um PIB per capita de 500 para mais de 7.500, pobreza absoluta caiu de 95% para 15%, e expectativa de vida saiu de 30 para mais de 60. Alguém tem menos de 30 aqui? Tá vendo? Olha só. A gente já estaria, a maioria já teria ido embora se a gente tivesse nascido 200 anos atrás. 30 anos de profissão? Eu digo que eu tenho 29 com 30 anos de experiência. Então é como se a gente saísse daquela imagem para essa imagem em 200 anos. E o que acontece quando isso muda? Ali a gente tem as necessidades básicas de Maslow. É sobreviver, é se proteger. Quando a gente está do lado de cá, muda muita coisa. Uma grande porcentagem da população já não precisa se proteger. Já não passa fome. Tem muita gente passando fome? Tem. Mas é muito diferente. O que acontece? Muda o nível de consciência. A gente começa a prestar atenção, como ser humano, em outras coisas. E aí o que acontece? Antes do capitalismo, o único jeito da gente enriquecer era através de pilhagem, de saque, escravidão. Era tirar dos outros a riqueza. O capitalismo permitiu criar riqueza excedente. Então, olhando essa história, eu estive recentemente em Cuba e fiz a mesma pergunta lá. Quando a gente olha a nossa geração e pensa nos nossos pais, na mesma idade que a gente tem hoje, só a gente, não precisa nem uma geração para baixo, a gente tem mais do que os nossos pais tinham ou menos? A gente tem mais acesso, mais informação, mais conhecimento, mais educação, mais recurso. A gente tem mais de tudo. Para a gente ter uma ideia, os baby boomers receberam uma herança nos Estados Unidos de mais ou menos 11 bilhões. Os millennials estão recebendo herança, está sendo transferido para essa outra geração 30 trilhões de dólares. 30 trilhões de dólares. É muita riqueza. Quando essa geração, e a gente como área de recursos humanos, quem a gente vai contratar? A gente está indo atrás de gente que tem uma quantidade de recurso disponível muito maior do que a gente. Muda completamente o nível de consciência dessas pessoas. O que elas querem trabalhar, com o que elas querem trabalhar e principalmente por que elas vão trabalhar. Começa a fazer outro sentido. Então, quando a gente olha no ambiente de trabalho, 80% das pessoas nos Estados Unidos trabalham em lugares que as pessoas não estão felizes. As pessoas não se sentem tratadas como gente. E aí por que é isso? Porque elas são tratadas como recurso. E a infelicidade dessa área chamada recurso humano é muito triste, né? Nos Estados Unidos fala human resources, devia ser human source. A gente não achou o nosso fonte humana, porque o ser humano é o único que é fonte inesgotável de criatividade, de um monte de coisas. Recurso é quando a gente usa, gastou,
O que a gente faz com carvão depois que gastou? Junta cinza e joga fora, descarta. Então, esta mudança de mentalidade tem um grande impacto. Hoje, no mundo, a gente tem usado o capitalismo do jeito que está, ele tem usado muitos recursos de forma tratada como recurso. Então, quando você olha a floresta, 70% das florestas foram desmatadas, 30% das terras agriculturáveis foram desertificadas, 90% dos grandes mamíferos foram caçados nos últimos 100 anos e 95% dos grandes peixes foram pescados nos últimos 50 anos. A gente só está extraindo, o sistema está extraindo. Chega o momento do capitalismo começar a mudar. Como é que muda? Quando a gente começa a perceber o mal que a gente está causando. Muda o nível de consciência. De novo, é tudo mudar o nível de consciência. Hoje tem uma pesquisa que é publicada anualmente pelo Instituto Gallup nos Estados Unidos de credibilidade das grandes organizações, das empresas para onde nós trabalhamos, para quem a gente trabalha e para quem a gente recruta. E, historicamente, esse número só cai. Só perde para o governo. E aqui deve estar pior ainda o nosso governo, né? Mas a grande verdade é isso, só perde para o governo. Eu dei uma de curioso e fui procurar. Será que tem alguém melhor? Tem gente melhor. Instituições religiosas. Por quê? Porque prega uma esperança. Mas está caindo também. Vende esperança. Se Deus quiser... Não, se Deus sempre quer. A gente que tem que botar a força dentro. Botar o esforço. Né? Mas está lá. Tem gente que está esperando se Deus quiser e... Pô, não funciona. Então o que está acontecendo? Todas as organizações estão perdendo credibilidade perante a população. Como é que isso reflete dentro da empresa? Dentro da empresa a gente tem 20% que é terrorista interno. Já pensou terrorista interno? Como assim? A gente parar para pensar, aquele cara que faz fofoca, politicagem, deixa as coisas ligadas, aperta até quebrar, sabe? Fazendo alguma coisa para estragar o ambiente. Se a gente parar e pensar, a gente sabe quem são essas pessoas. Difícil é se livrar delas. Difícil é fazer uma transição para afastar o que é ruim e manter o que é bom. De novo, entra o papel nosso, da área de RH, de fazer essa mudança. Essa mudança começa com a gente. O que a gente usa para identificar as pessoas, para qualificar, para fomentar, para ajudar no talento. Né? 50% das pessoas das empresas cumprem tabela. Só faz o que pede, só entrega quando é cobrado. Já pensou nessa frase? Faz pra mim, Thomas? Faço. E aí, tá feito? Vou estar fazendo. Nem comecei, vou sair correndo para ver se eu entrego na hora. Entendeu? E graças a Deus 30% veste a camisa. Ainda acredita em alguma coisa por trás do negócio. Ou tem algum incentivo ali dentro que faz o cara vestir a camisa. Tá? Isso, se a gente imaginar um barco com 10 remadores, são 3 remando, fazendo muita força. 5 fingindo e 2 detonando. A gente olha isso, a responsabilidade que está nas nossas mãos, como área de recursos humanos. Tá? Aí eu fui procurar mais, descobri uma turma feliz, onde 100% é feliz. Aí você fala, cara, 100% feliz? Onde tem 100% feliz? Great Places to Work? Nem lá. Esse grupo cresce todo ano, cada vez tem mais gente. Se essa turma fosse um país, são 140 milhões de pessoas que fazem isso. Poderia ser, acho que o 8º ou 9º maior país do mundo, o voluntaristão. É o trabalho voluntariado. As pessoas trabalhando de graça, para não receber nada, não paga conta nenhuma, mas estão felizes. Saem do trabalho às 8 da noite, vai fazer voluntariado. Fim de semana vai fazer voluntariado. Não é o que paga a conta, é o que desintoxica. Aonde? O que está acontecendo dentro da organização que está intoxicando essas pessoas? Né? A gente olha isso, tem um site que faz isso no Brasil, que chama Tados, que junta pessoas com talentos para voluntariar, para oferecer para ONGs que precisam de algum talento específico. A gente pergunta, o que está errado nesse jogo? O que está errado no que a gente está fazendo? Alguém já jogou Banco Imobiliário? Lembra desse jogo? O que acontece no Banco Imobiliário? Qual é a regra? Ser o mais rico. Ser o mais rico.
arrecadar a maior fortuna do jogo e ser o único não ir à falência. É isso que está errado. A gente fale financeiramente os fornecedores, botando pressão, pagando em 365 dias, jogando tudo para frente. A gente fale o fornecedor financeiramente. A gente fale o consumidor moralmente, fazendo ele comprar o que não precisa. Já pensou nisso? A gente faz campanha, você tem que ter isso, o cara compra. Eu falei, o que eu faço com isso? Deixa lá em casa. E aí a gente começa a falir emocionalmente o funcionário. Por falta de clareza, falta de transparência, falta de... O que mais que pode faltar para o funcionário? Falta de segurança. Não faz isso? Como é que a gente consegue mudar isso? Dentro da nossa área de RH, trazer mais transparência, mais segurança. Porque a pessoa que não se sente segura, ela está produzindo mais ou menos? Provavelmente muito menos do que o potencial dela. Tá? Agora aconteceu, neste caminho todo, além da gente acumular mais riqueza e ter mais acesso, mudou muita coisa. A gente, primeiro, acesso à informação. Hoje, qualquer um tem acesso a quase toda a informação do mundo. Entra no Google, está lá. Está tudo lá disponível. Se você não sabe achar, é difícil fazer a pergunta certa para achar, mas está lá. Então, as pessoas que nascem hoje, elas vêm com um acesso a um universo que muitas vezes supera o que a gente conhece, o que a gente aprendeu. Outra coisa, o nível de escolaridade é o mais alto que a sociedade já esteve. A gente tem mais gente fazendo mestrado, doutorado, tem escola nos Estados Unidos que tem cota para homem, porque só mulher vai estudar. A gente tem, o interessante, o nível de QI do ser humano, ele aumenta em 3% a cada década. Se a gente pegar um cara de QI 100 hoje e levar 100 anos atrás, 1917, vai ser 5% mais inteligente do planeta. E a última coisa, a gente está mais conectado. A gente vive no celular. A primeira coisa que a gente faz é acorda, olha o celular. Vai dormir, a última coisa que a gente faz é olhar o celular. Se pudesse sonhar, sonha com o celular, né? Para ver a mensagem já mandando os e-mails para frente. Então, isso tudo permitiu com que a gente tivesse, de novo, voltasse para aquela questão básica. Mudasse o nosso nível de consciência. A gente tem mais discernimento do certo e errado. A gente tem mais aversão à violência. Alguém foi numa manifestação? Foi uma manifestação. Quando entra o Black Bloc, o que acontece? Vai todo mundo embora. Porque as pessoas não estão lá para brigar, quebrar. Elas estão lá para expressar uma opinião. A gente tem muito mais aversão à violência. Então, essas coisas estão mudando a forma. A gente é mais inclusivo, a gente é mais consciente do meio ambiente, dos impactos do nosso consumo. Tudo isso faz com que surjam novos movimentos de propor ajustes do capitalismo. O mais antigo é o tripé da sustentabilidade, o Triple Bottom Line, que a gente fala sociedade, meio ambiente e negócio. E aí tem uma intersecçãozinha, né? Agora a gente já sabe que um está dentro do outro, né? Não tem intersecção. Mas dentro desses movimentos, o que a gente acredita é que tem um que é um pouco mais holístico. Ele olha para o sistema como um todo, que é um modelo baseado em 4 princípios. Primeiro, propósito. O negócio deixa de ter um objetivo único, exclusivo, de gerar dinheiro, mas de gerar valor para a sociedade. Tá? Orientação para o stakeholder. Todos têm que ganhar. A partir do momento que alguém está perdendo nessa cadeia, a cadeia vai falhar. Terceiro, a liderança. É através da fomentação, da criação de líderes efetivamente conscientes, botar isso na agenda do líder, no comportamento do líder, a gente muda. E por fim, isso gera uma cultura, que é a única coisa de grande diferencial do negócio hoje em dia. A gente cria um negócio consciente, a partir de vários negócios a gente muda o sistema. Vamos falar de propósito. É sempre fácil falar de propósito de profissão, né? Médico, salvar vidas. Professor, propósito de ensinar. O médico ainda ganha muito dinheiro lá na frente. O professor nem dinheiro ganha. A vida inteira ele vai ter um propósito muito profundo de fazer alguma coisa em prol do outro, ensinar. Né? Quando a gente fala de uma empresa, é mais difícil, né? De onde veio o propósito de uma empresa? De onde será que vem o propósito da empresa? Se a gente olhar lá no fundo, na história do fundador, o fundador começou um negócio por causa de uma inquietação, uma insatisfação, alguma coisa que incomodava ele no ambiente que ele trabalhava.
A Gerdau, quando virou o que é, eles construíam casa. É um exemplo de uma empresa grande brasileira. Os pregos que eles usavam eram muito ruins. Implicava que a casa ia ficar ruim, porque o prego estava ruim, a casa não ficava boa. Eles começaram a fazer os pregos e virou o que é. Né? Então, dentro de cada negócio, voltando para a origem, a gente descobre a verdadeira vocação, por que aquele negócio existiu. E aí, claro, ao longo do tempo, o ambiente muda e a gente tem que mudar um pouco o que é o propósito, o porquê daquele negócio existir. Então, quando a gente olha, a maioria das empresas, a gente tem a missão e a visão. Está tudo ali bacana, escrito. E muitas vezes são missões ou visões que falam só do acionista, falam só do investidor, né? Falam só de resultado. Como é que a gente consegue engajar pessoas, funcionários, fornecedores, quando eles leem isso? Quando a gente olha a nossa missão, fala gerar resultados extraordinários por ser o maior do mundo. Nossa, onde que eu me encaixo como funcionário, como fornecedor, como comunidade, dentro de uma missão desse tipo, né? Então, para facilitar as coisas, a gente põe mais uma. Agora a gente tem que falar de propósito também. Missão e visão já era difícil, vamos falar de propósito. Agora tem 3 para falar. Fica mais complicado, né? Então, bacana disso que a gente volta para a biologia, para a ciência. Se a gente olhar o cérebro, cortar ele na horizontal, a gente vê lá no meio tem uma coisa que chama sistema límbico, que a gente não sabe realmente como verbalizar o que acontece lá, mas é o porquê alguma coisa acontece. A gente não sabe, mas acho que isso não vai estar bom, eu vou ficar longe daqui porque isso é quente, eu vou me queimar, né? Aqui eu sei porque eu vou me queimar, mas tem coisa que a gente não sabe. O sistema límbico que avisa a gente alguma coisa que não faz sentido. Depois tem o córtex, que é o como, e o neocórtex, que é a parte motora, mais motora fina, que diz o que a gente faz. A maioria das empresas trabalha de fora para dentro. Elas fazem um produto, um computador, com alta tecnologia, como eles estão fazendo, com alta tecnologia e design, mas ninguém fala por quê. Aí tem algumas empresas que fazem o contrário, acham que o homem não deve se sujeitar à máquina. E aí eles vão atrás de tecnologia e design para construir um computador. Aí você descobre que uma empresa que trabalha assim, ela continua vendendo computadores quando todas as outras não vendem cada vez menos computadores. A Apple depois vende iPhone, iPad, iPod, iTudo. E continua crescendo, continua crescendo. Ele não sabe nem onde vai parar, né? Mas é a diferença de começar um negócio do porquê, porque todo mundo se engaja. Você acha que o fornecedor que tem um engenheiro lá, eu também acho que o homem não tem que sujeitar a máquina. Vou entrar nessa jornada. Então, tem uma motivação muito maior de engajar todo mundo no ecossistema. Então, quando a gente fala propósito, o que é o propósito? O propósito é a missão, a causa da empresa. É fácil pensar numa ONG. As ONGs sempre têm uma causa fácil. Fundação Mata Atlântica. Reflorestar a Mata Atlântica. Quando chegar no último metro quadrado de Mata Atlântica para florestar, ou eles fecham, ou eles mudam para reflorestar florestas tropicais brasileiras. Aí tem mais 500 anos de jornada. Né? A missão tem que ser como eu chego para o outro lado, como eu chego com a minha estratégia de visão. Qual é a visão? Como é que o mundo vai ser quando a minha empresa for irrelevante, não for necessária mais para a sociedade? Claro, ao longo do caminho eu vou ajustando para não matar o negócio, né? Mas essa é a ideia. Desse jeito a gente começa a mostrar para a sociedade, para a comunidade, para quem a gente contrata, o porquê a gente existe. E consegue engajar as pessoas na nossa causa. Então vou pegar um exemplo. Eu morava em São Francisco no século passado, 1998, 99, e aí tinha 2 caras que criaram o Google. E eles começaram com a ideia de organizar a informação do mundo. Estava aparecendo um monte de website e tal. E na biblioteca tinha lá, os livros estavam todos organizados, tinha umas fichinhas que você olhava, mas na internet não tinha fichinha. Então eles organizaram toda a informação. Foram lá vender para um, vender para outro, ninguém queria comprar. Chegaram a bater na porta do Yahoo, pelo amor de Deus, compra nosso algoritmo, 2 milhões, pode levar para você. E eu falei, ninguém precisa disso. Foi sorte, porque aí eles falaram, bom, ninguém vai comprar, vamos nós usarmos, vamos fazer agora essa informação que a gente organizou universalmente acessível. E a partir daí começaram a escanear livros fora de impressão,
para organizar, para indexar, criaram mecanismos para indexar os livros. Hoje, quando a gente entra num site, aparece "você não é um robô", e aparece qual das imagens é uma placa, qual das imagens é uma frente de loja. Somos nós indexando para o Google o Street View. Olha que bacana. E aí, organizou a informação, indexou a informação, fez ela universalmente acessível. O que mais a gente vai fazer? Vamos fazer ela útil. Criou o carro sem motorista. Juntou toda essa informação e fez um carro de um lugar para outro sem ninguém dirigir. É assim que a gente evolui um propósito. Isso, 17 anos, 20 anos. Agora, quando a empresa pensa numa empresa de 50 anos, de 100 anos, quanto isso não tem que evoluir? Quanto isso não tem que estar atento para a gente ser relevante para a sociedade? Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é a liderança. A transformação, ela é de cima para baixo. Não de baixo para cima, não é um movimento revolucionário. Então, quando a gente olha a liderança, o que acontece naturalmente na organização é isso: fricção, confusão, falta de desempenho. É só com a liderança que a gente consegue mudar esse comportamento, consegue mudar essa situação. Então, volta, nosso papel como RH é como é que a gente identifica uma liderança? Como é que a gente ajuda essa liderança a fazer a transformação? Como é que a gente apoia essas mudanças? E quando a gente fala de líder, tem uma coisa que a gente copiou a estrutura hierárquica do Exército, porque era a única organização que existia antes da organização corporativa. Só que no Exército a gente dá medalha para aquele cara que sacrifica a sua vida em prol dos outros. Como é que a gente faz numa organização? A gente dá um bônus enorme para o cara que sacrifica um monte de vidas para salvar dele. Não é assim? Que medo, né? Como é que a gente começa a mudar isso? Começa a mudar transformando a cultura. Como é que a gente reconhece? Porque é muito fácil reconhecer com dinheiro. Mais pra frente a gente vai dar um exemplo de como a gente reconhece de uma forma diferente. Tá? Então o líder não é mais aquele cara que é seguido ou que manda e os outros obedecem, é o cara que influencia. A nova liderança, quando a gente olha nesse blockchain, sistemas em rede, não tem um líder específico. É um movimento de influência. Então, alguém começa a influenciar, as pessoas vão andar junto, outro influencia, vai junto. Esse é o novo modelo de liderança. As pessoas que têm alto poder de influência para levar o negócio na direção certa. E o nosso desafio é identificar as pessoas. Mandar é fácil, porque os outros têm que obedecer. Só que as pessoas que a gente está contratando não querem mais obedecer. Então não adianta mais aquele líder. A gente precisa saber por que a gente faz, a gente precisa achar o líder que vai levar essa turma para frente, porque senão eles vão embora também. O propósito está lindo, o líder não está. Então vão embora também. Né? Então a outra coisa importante é a mudança de valores na liderança. De valores masculinos para femininos. A gente não está migrando, a gente está equilibrando. Hoje os valores são muito masculinos. Tanto que as primeiras grandes mulheres líderes, a Dama de Ferro, Indira Gandhi, a Margaret Thatcher, a Indira Gandhi era conhecida como o único homem do gabinete. Então, dura a posição dela. Então a gente sai de individualidade para o coletivo, da competição para a colaboração, eficiência para o acolhimento, resultado financeiro, geração de valor, acionista para stakeholder, para todos os atores. Essa é a grande mudança do processo de liderança, é equilíbrio desses dois valores. Quando a gente pega um valor masculino, que é a ordem, quando a gente põe a ordem muito rígida, a gente cria uma estrutura hierárquica e cria o que a gente fala do silo effect, efeito silo. Acabei o meu, joga para o lado. O problema é seu se você não pegou. Então na Fórmula 1, quando o cara troca pneu, é o limite máximo da organização. O cara troca um pneu, só parou. Mas o outro não está funcionando. O problema não é meu pneu. Meu pneu eu troquei. E aí o carro não avança. Quando dá certo é perfeito. Quando dá errado, acabou. Acabou o negócio. Agora, do outro lado, o acolhimento é um valor feminino. Você fala, vamos fazer uma organização cheia de acolhimento. Vira uma desordem. Então, o equilíbrio da ordem e do acolhimento vai fazer o que a nova organização vai ser. Então, volta. Mais responsabilidade para vocês? Mais. Como é que a gente consegue avaliar, medir, compartilhar
e valorizar esse equilíbrio de valores, e não um lado só ou só o outro lado. Então, o terceiro pilar é o pilar da orientação para os atores. O que significa isso, né? Se a gente olha a nossa empresa, o nosso negócio, imaginar que esses aqui são todos os nossos atores: o fornecedor, a comunidade, o funcionário, o acionista e o cliente. A pergunta vem: qual é aquele elo do meio? É ali que vai arrebentar, né? Se for funcionário, é ali que vai quebrar o negócio. Se for fornecedor, é ali que vai estragar. Se for cliente, é ali que o negócio vai começar a acabar. Então, para a gente entender o que é o stakeholder, é toda e qualquer entidade, indivíduo, organização interessado ou afetado. Por que afetado? O meio ambiente é afetado. O meio ambiente não faz greve, não faz protesto, ele entra em crise, ele entra em colapso. Quando a água acaba, ela acaba. Ela não vai avisar: estou acabando, tá? Ano que vem eu não vou chover. Então essa é a grande diferença de como a gente atua no sistema. Quais são as partes envolvidas, quais são as partes afetadas e como é que todo mundo tem uma geração de valor percebida. E quando a gente fala nisso, todo mundo aqui conhece alguém que está desempregado ou alguém que já esteve desempregado, né? Alguém já ouviu falar de uma estratégia de busca de emprego em empresas que estão fazendo downsizing? O cara desempregado, vou mandar meu currículo para aquela empresa, está fazendo downsizing. Por quê? Está cheio de vaga. Mandaram um monte de gente embora, deve estar cheio de vaga, não tem? Por que a pessoa não faz isso? Não vai procurar emprego numa empresa que faz downsizing? Right sizing, cut sizing, whatever sizing, né? Por quê? Porque alguém quando procura emprego, ele não quer só um salário. A pessoa quer uma oportunidade, ele quer segurança, quer outros valores. Então, se a gente parar e pensar, toda troca financeira, além do dinheiro que circula, existe uma necessidade de satisfazer outros valores. O cara que trabalha em chão de fábrica, ele quer um lugar onde vai ter segurança de fazer a mesma coisa o tempo todo. O cara que é consultor, ele quer a garantia que ele vai ter um desafio o tempo todo. Você pega um cara que é consultor para fazer rotina, você mata o cara. Você pega um cara que é chão de fábrica para fazer toda semana uma coisa diferente, o cara fica desesperado. Não é o valor que ele quer perceber além de receber o salário. Então, o grande desafio é a gente entender quais os valores que aquela pessoa que vem trabalhar com a gente quer além do dinheiro. Esse é o mais difícil, porque é muito mais fácil jogar uma vaga, passar um monte de teste e falar: ótimo, esse aqui é o melhor. Faz um monte de entrevista e escolhe um. Mesma coisa, fornecedor também. Não tem um fornecedor que fala: eu só vendo para a empresa em concordata, porque não tem concorrência. Só eu estou lá. Mas eu não sei quando eu vou receber, tudo bem, né? Porque um fornecedor, quando quer fazer negócio com uma empresa, quer se associar à imagem, quer oportunidade de crescimento junto com a empresa. Esse é o maior desafio nosso, de entender, além do salário, o que a outra pessoa está querendo dali. E se o que a gente tem para oferecer faz sentido. Porque aí faz um casamento perfeito do talento com a necessidade do negócio. Vou dar um exemplo da Whole Foods, que foi recentemente comprada pela Amazon. A Whole Foods tem como filosofia básica tudo que ela vende na loja não pode fazer mal para o meio ambiente, não pode fazer mal para quem processa, cultiva, colhe ou transporta o alimento e para quem consome o alimento. Então ela tem uma lista de produtos químicos e fala: se tem esse produto químico no seu processo em algum momento, não entra na minha loja. Então, o que eles acreditam? Primeiro, na felicidade da equipe. Se a equipe está feliz, eu vou conseguir fazer com que as pessoas estejam motivadas e buscar inovação, melhorar atendimento e procurar novas parcerias. Com quem? Com fornecedores. Então eles querem parceiros, fornecedores que possam atender isso, trazer maior qualidade, maior inovação. E com isso, eu vou vender mais. Os meus clientes vão estar mais satisfeitos. E aí, estando mais satisfeitos, vou vender mais, vai gerar mais resultado financeiro. Acontece que o investidor vai ficar motivado, vai gostar de ser dono de uma ação da empresa. A partir disso, o investidor se sente muito mais favorável a fazer cidadania corporativa, fazer mais filantropia. Olha que a empresa faz filantropia dentro da comunidade,
Não lá fora, não adianta a gente administrar a empresa e cuidar das tartaruguinhas lá na Bahia, porque não faz sentido. Você tem que ser reconhecido na comunidade onde você está inserido. Os funcionários se sentem muito mais orgulhosos de estarem onde estão. Por quê? A empresa devolve para a sociedade aonde eles estão inseridos. Na necessidade, no core, na competência que a empresa tem. Tá certo? Então esse é um círculo virtuoso de geração de valor. Toda relação aqui tem uma relação financeira, mas tem outros valores ali, valor cultural, valor social, valor criativo, valor espiritual, vários outros valores que podem ser criados dessas relações. Né? Vou passar um vídeo aqui, que esse é o projeto Minha Casa, Minha Concha. É a orientação de stakeholders da natureza. Esse caranguejo, ele não constrói a concha. Então, ele precisa achar uma concha para morar dentro. E ele é um caranguejo muito sensível, ele precisa estar dentro de uma concha. Se ele estiver fora da concha, ele morre. Aí aparece uma concha na praia, aí a turma percebe e começa a se organizar. Um mede o outro para saber, pô, sua concha é maior que a minha, acho que a sua concha é boa. Aí eles começam a se organizar em fila indiana, um atrás do outro, para trocar de concha. Quando o primeiro troca de concha, todo mundo troca de concha. Só que acontece um problema. A hora que está todo mundo organizado ali, o primeiro percebe e fala, essa concha ainda é muito grande para mim, não serve para mim. Então, de repente, toda aquela organização cai. E aí eles têm que esperar alguém do tamanho da concha para fazer o upgrade, para liberar uma concha e, com o efeito cascata, todo mundo conseguir trocar de concha. Aparece um cara lá e fala, opa, acho que aquela concha me serve. E aí ele volta lá para ver o tamanho da concha, examinar, e neste momento, todo mundo começa a se organizar de novo, um atrás do outro. E aí começa a animar todo mundo que está em volta. Começa a se organizar por ordem de tamanho de novo, para cada um pegar a concha um pouquinho maior do que a dele e poder crescer mais um pouco dentro do processo. Depois de examinar um pouquinho, o primeiro da fila ali percebe que a concha serve, e aí começa o efeito em cadeia. O primeiro muda, vai para a concha nova, o segundo muda, o terceiro muda, e assim por diante. Então, eles vão mudando um atrás do outro. Isso nada mais é que o enfoque sistêmico. A natureza trabalha assim. As empresas resolveram trabalhar só numa direção, num movimento linear. Agora, acontece ali, a última concha, o cara está demorando muito para entrar, chega outro, chega para lá, sai fora, eu vou pegar essa concha para mim, e tirou a concha dele. Uma pequena batalha campal na praia ali para tirar a concha do outro, ficou sem concha. Tentou ainda, não tem jeito, perdeu a concha, vai todo mundo com concha embora. E já tem mais um mês, 3 meses, 6 meses para crescer dentro da concha nova. E o cara que ficou sem concha, ele volta para a concha dele. Mesmo furada, é melhor uma concha furada do que nenhuma concha, porque esse bicho não aguenta ficar no sol e morre. Qual a ideia? Isso é para mostrar como a natureza opera, onde todo mundo ganha. A natureza opera de forma sistêmica. A gente nas organizações, a gente decidiu mudar isso e falar, não, vai ser linear, eu tiro daqui, uso aqui e jogo para lá. Sem pensar no ecossistema como um todo. Tá? E aí o terceiro ponto, cultura. Cultura é consequência, né? Porter já fala que cultura devora qualquer estratégia. A cultura é o que impede uma empresa de fazer alguma coisa diferente. Então, é a cultura que é o grande guardião, e o RH é o grande guardião da cultura também. É o RH que faz, fomenta, ajuda, estimula os comportamentos positivos. Eu tentei um dia implementar em casa, com a minha filha, uma coisa que a gente faz no mundo corporativo, que eu acho ótimo, avaliação de desempenho. Não é legal isso? Eu peguei no dia 10 de dezembro, falei, ótima data para fazer uma avaliação de desempenho, né? Um pouquinho antes do Natal, acabou a escola, saiu a nota, a gente já avalia tudo. Sentei, Gabriela, está aqui, vamos fazer uma avaliação de desempenho.
ela falou, que é isso? É uma avaliação de como você se comportou o ano todo. O Natal tá aí, né? Vamos ver que presente você ganha. Então, em fevereiro, você atrasou 3 vezes na aula, você esqueceu... O quê? Não, março. Calma, ainda não acabei. Março, faltou isso. Mas você tá louco? Por que você não me falou naquela hora? Você esperou o ano todo para me falar isso. A gente não faz isso na empresa? Qual é o processo de feedback na empresa? Faz sentido fazer isso na família? Não faz. Nas empresas a gente passa mais tempo criticando o que está mal feito do que valorizando o que está bem feito. Não é isso? Olha o desafio. Como é que a gente faz uma coisa no negócio onde não encaixa numa família? Como é que a gente quer tratar a organização com uma coisa com mais força quando o lado de lá, quando na família a gente não consegue fazer, a gente não faz porque é um absurdo. Só para ter uma ideia, na Inglaterra, assim, dislexia é uma coisa que aparece em 10% da população. Na Inglaterra foi feita uma pesquisa, 50% dos milionários da Inglaterra são disléxicos. A gente fala, puxa, então disléxico é um cara que tem mais chance de ser milionário, né? Não, disléxico é aquele cara que consegue identificar a sua fraqueza e achar o par para cobrir a sua deficiência. Como é que a gente, como RH, acha altos potenciais que são muito bons em alguma coisa e pareia eles com pessoas que possam proteger da deficiência, ajudar a crescer a organização junto. Então volta àquela coisa, o líder não é mais o sozinho, o líder é um movimento de influência. Então quando a gente fala de negócio, embalagem, tá lá, a gente copia. Estratégia de preço, promoção, a gente copia. Identidade visual, modelo de negócio, política de remuneração, tudo isso a gente copia. A única coisa que não dá para copiar é o comportamento coletivo das pessoas. É a cultura. É como essas pessoas se comportam em prol do negócio, em prol de uma ideia, em prol de uma causa. Tá? O resto dá para copiar. A gente pode até contratar um vice-presidente de uma empresa, trazer para cá para tentar mudar a cultura. Ele não vai. A cultura se desenvolve ao longo do tempo. Como? Valorizando o que é bem feito. Não só criticando o que ninguém consegue fazer. Tem um exemplo de uma empresa brasileira que todo mundo que entra na empresa escreve uma cartinha, 3 desejos realizáveis. E o que é um desejo realizável? Eu quero ir para a Lua. Não, isso não é realizável. O que você, na sua vida, você conseguiria fazer dependendo só um pouco de tempo e dinheiro? E aí ele coloca lá. Quando esta pessoa faz alguma coisa bacana para dentro, para a organização, para alguém dentro da organização de outro departamento, alguém conta aquela história. E aquela história é escolhida, de todas as histórias, uma história é escolhida no mês. E aquela história, em vez de pagar R$1.000, R$5.000, algum dinheiro para aquela pessoa, que é o mais fácil, né? Põe mais 5 mil na conta dele. Legal. Eles pegam aquela cartinha dos desejos realizáveis, escolhem um e realizam. Então chamam uma pessoa, então um caso, o menino da TI fez uma coisa bacana, o gerente dele falou, você pode vir aqui no fim de semana, a gente precisa ajudar a trocar uns servidores? Posso sim, vou lá. Fim de semana? Mas ele foi, na boa vontade. Então vamos lá, vamos buscar. Entrou no carro e começaram a sair, lá no Rio de Janeiro. Foram até um local de salto de paraquedas. O cara ficou alucinado, nossa, salto de paraquedas, que legal, que bacana, que não sei o que lá. O gerente falou, eu paguei do meu bolso para ir junto. O cara estava tão feliz. Eu falei, eu não vou ficar aqui esperando o cara lá, eu vou morrer no caminho, saltando, porque eu não queria saltar, mas eu fui junto. Agora, o que acontece? Se a gente tivesse pago R$1.000 na conta dele, ficou na conta. Ele não pode falar, nada, morreu. Ele pagou algumas contas, fez algum jantar, comprou uma televisão nova, morreu. Essa história do salto de paraquedas vai ficar no café da manhã, no almoço, jantar, toda uma experiência. Todo mundo que entra na empresa, aquele é o cara que saltou de... Não, como é que foi? Que legal! Aquilo tem valor dentro do negócio. Se ele sair, aquilo perde. Se ele ficar, aquilo se multiplica. Não, mas como é que ele ganhou isso? Não, porque ele fez uma coisa super legal. Como é que eu faço uma coisa super legal? Como é que a gente usa isso para criar a nossa própria cultura? Quais são os valores que a gente quer que as pessoas repitam com frequência? Os comportamentos que sejam multiplicados? E como é que a gente reconhece e celebra isso? Nos Estados Unidos tem uma empresa que chama Barry Wehmiller. O livro deles chama Todos São Importantes.
E o funcionário do mês não ganha uma plaquinha que nem o McDonald's. Ele ganha um carro vermelho conversível para andar uma semana inteira. A comunidade inteira reconhece. Os filhos, pai, vem me buscar na escola, pelo amor de Deus, essa semana você tem que me buscar na escola. A esposa, querido, arrumei um jantar para a gente ir, a gente tem que buscar os nossos amigos. Porque tem que buscar com carro. Por quê? É reconhecimento público. Tem muito mais valor do que um bônus. Tá? Então, assim, para montar a equipe, existem ferramentas para a gente entender qual é a deficiência, qual é a potencialidade de cada um. Para criar equipes de alto desempenho, a gente tem que se valorizar de ferramentas, de testes, para ajudar nesse caminho. Isso é fundamental para a gente entender o potencial da nossa equipe e como usar isso a favor da empresa. E acho que o maior exemplo de uma cultura forte é o carnaval. O cara trabalha 365 dias por ano, de graça. Às vezes desfila assim, 10 minutos de passarela, né? Ele pisou na primeira linha, quando saiu lá já deu, acabou 10 minutos. A escola de samba passa em 1h15, o passante em 10 minutos. Isso é cultura, isso é o poder de uma cultura. Organizar um evento desse tamanho, com tamanho de sincronização. E aí a gente fala, bom, e o resultado financeiro? Esse foi um dos primeiros livros que saíram nessa área e o livro mostrou que várias empresas aqui tinham valores como compaixão, amor, afeto. E aí você fala, nossa, mas esses valores de uma empresa são esses valores. E esse livro saiu de uma pesquisa onde ele olhou empresas que gastavam muito dinheiro para manter a sua reputação. E aí eles descobriram que tinha um monte de outras empresas que não gastavam nada para manter a reputação. Já pensou uma empresa onde os funcionários se tatuam com a marca? A paixão que elas têm pela marca? Compromisso, comprometimento? Agora tem empresa que até o fornecedor se tatua com a marca, o cliente se tatua. O prospect, eu já tenho a tatuagem, mas não tenho o produto. É uma tribo tão forte, tão assustadora, que dá medo. Harley Davidson. Não é? Então aqui tem os dois caminhos, as empresas, alguns exemplos de empresas que têm esse comportamento, esses 4 princípios aplicados. Né? Southwest Airlines é uma companhia aérea que em 30 anos nunca teve um trimestre de prejuízo, né? Onde todas as companhias aéreas já tiveram prejuízo, concordata, falência. E aí, olhando no longo prazo o resultado financeiro dessas empresas, a gente compara com a Bolsa de Valores, de 98 a 2013. O Good to Great, são 3 empresas, duas já faliram, mas está ali também. A primeira linha deu 160%, Good to Great deu 250%, e essas empresas elas estão divididas em globais e americanas. Elas têm um resultado, a linha de cima é 1.600% de resultado financeiro das ações. 160 para 1.600. O mais interessante, 2008. 2008 teve uma crise. Essas empresas saem fortalecidas da crise. Depois que passa a crise, as pessoas reconhecem quem efetivamente contribuiu com a segurança, com os valores dela. Então, quando a gente fala do que a gente está fazendo, desse modelo de mudança de consciência, o que está acontecendo aí no mundo, né? Todas as pessoas querem melhorar. A gente partir dessa premissa, acreditar, confiar nisso, ninguém acorda hoje e fala, então ontem estava tão bom, pode ser ruim hoje que na média eu estou bem. Não, eu quero ser melhor, melhor, melhor. Estimular essa ideia de tentar ser melhor do que eu fui ontem, não ser melhor que o outro. Líderes estão por todas as partes. Nosso trabalho é encontrar eles, identificar eles, ajudar eles. Pessoas alcançam resultados grandes, pequenos, o tempo todo. Como é que a gente celebra isso? Não só o grande bônus, mas as celebrações diferentes. As celebrações que mudam, trocam, se tornam experiências, fazem parte da cultura. As pessoas querem que as coisas sejam diferentes. A gente tem que abrir canais de conversa para elas escutarem. E por fim, todos são importantes, a gente precisa demonstrar isso. Tá? Essa é a minha história, isso que eu tinha para contar, isso que eu conto um monte de vezes. Esse é o livro que eu publiquei na área de fundamento, na área de capitalismo consciente, onde a gente explora um pouquinho essa jornada com exercício. E o outro é a minha outra área de atuação,
mediação e arbitragem online, para ajudar a gente se preparar para resolver conflitos da nova geração que está vindo por aí. A Adriana está comigo nessa jornada desde 2011, né? Antes disso, em 2011 a gente se conheceu, era um grupo de líderes conscientes. Em 2013 a gente fundou, junto com outras pessoas, o Capitalismo Consciente, né? E assim, é um movimento que não tem como fugir disso. Hoje, um dos fundadores desse movimento é o John Mack, o fundador do Whole Foods, e o Raj Sisodia, que é o acadêmico. John Mack teve a empresa dele comprada pela Amazon recentemente, né? E todo mundo falou, nossa, acabou o capitalismo consciente, acabou. Eu falei, não acabou. A Amazon já comprou a Zappos, que era uma empresa que vendia sapato pela internet, faturava 1 bilhão, hoje fatura 7 bilhões, essa unidade de negócio. E o que a Amazon fez, deixou o high touch para eles e deixou o high tech para ela. Automatizou, melhorou a eficiência de tudo que está por trás do negócio. Vai acontecer a mesma coisa com o Whole Foods. O John Mack continua na liderança, que nem o Tony Hsieh da Zappos continua na liderança. Então é uma oportunidade de... E a Amazon está no livro Empresas Humanizadas, lá atrás. Eles vão e voltam, eles sofrem pelo crescimento, mas estão aí navegando por esse mundo de transformação.